Meus caros, hoje eu quero trazer um assunto que acontece, infelizmente, com uma alta frequência, principalmente para quem é psicólogo como eu, tá? E eu quero explicar para vocês, tentar elaborar com vocês essa questão, que é qual? A pessoa que quer ajuda, mas não quer ajuda. Quer ajuda, mas quando a ajuda vem não é bem o que eu queria. E aí a pessoa não se ajuda. E aí fica o outro lado, no caso eu aqui, tentando ajudar e a pessoa não quer. Tá? E também eu quero falar isso, principalmente motivado por algumas coisas que há muito tempo eu venho lendo, né? Mas recentemente caiu na minha mão algum post, principalmente para o pessoal que é cristão, tá? Que eu acredito que a maior parte das pessoas que estão aqui são cristãs. Se você não é, enfim, né, essa justificativa não vai te servir. Mas assim, muita gente que é cristão ou acredita em algum, não precisa ser só cristão, né? Que eu estou mais nesse meio cristão, ou acredita em algum tipo de espiritualidade, coisa e tal, tem um certo tipo de postura que, desculpa, gente, eu vou ter que ser sincero, dá vontade de bater. Que é o quê? Se alguém procura terapia, é falta de fé. Se você rezar mais, o teu problema passa, entendeu? Você está procurando terapia porque te falta alinhar seus chakras, falta você ter contato com energias boas. Você não está ressoando na abundância, é só na falta, na escassez. Eu tenho vontade de morrer, de matar, de ter um treco, né? Como diria, entende? Ou seja, são pessoas que precisam de ajuda, mas não querem ser ajudadas. Entende? Então eu quero falar sobre isso, sobre tudo isso, Jota, sim, sobre tudo isso, tá? Mas a primeira coisa que eu quero dizer, assim, a vida não tá fácil hoje em dia e a gente sabe que a complexidade da vida moderna aumentou demais. Eu tendo a achar que a complexidade da vida moderna talvez não tenha aumentado tanto, mas somos nós, Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós, é isso. Mas nós, a gente muitas vezes aumenta a complexidade por conta própria, tá? Não vou aqui hipercitar aqui o quanto nós estamos conectados, o quanto nós estamos sedentários, o quanto nós estamos fracos emocionalmente, o quanto nós estamos distraídos, o quanto a nossa cultura é uma cultura muito da ganância, é uma cultura muito do dinheiro, é uma cultura muito da performance, enfim. Inclusive eu falei sobre isso no vídeo anterior, veja lá, né? Ontem, segunda-feira, eu falei sobre isso. Então o que acontece? Eu acho que também a gente aumenta muito essa complexidade, tá? A gente se dá uma de inocentão e a gente não percebe coisas que a gente sabe que ia dar errado. Mas a questão é o quê? Chega em certo momento que a gente precisa de ajuda. Você já deve ter passado por isso, você precisa de ajuda. Eu já passei por isso. Eu vou contar aqui pra vocês. Eu já fiz 2 vezes terapia, já tomei remédio psiquiátrico por um tempo. Por quê? Porque eu preciso de ajuda. Tinha uma época que eu estava muito irritado. Precisei de um remédio. Entende? Precisei conversar com colegas psiquiatras. Eu fiz terapia mais ou menos por 4 anos. Né? Um abraço, um beijo para Bianca Soprana, maravilhosa terapeuta. Ou seja, esse ano que eu fui deixar de fazer terapia. Nós precisamos aprender. Inclusive aqui, ó, nesse livro aqui, ó, Clube do Livro, A Arte de Decidir Bem, a Virtude da Prudência, que eu estou fazendo lá no canal, né, no Clube do Canal. Aí se você assinar, clicar Seja Membro, você assiste esses livros aqui, ó. Tem um capítulo aqui, que é o segundo capítulo, é a segunda aula que você vai ter lá, que é sobre reflexão, tá? E uma das coisas que ele fala aqui, ó, quais são os amigos da prudência? Ó, o amigo número 3, a humildade de pedir conselho. É uma disposição importante da pessoa prudente. No que diz respeito à prudência, escreve São Tomás, ninguém se basta a si mesmo. 4 olhos dispostos a ver enxergam mais do que 2. Às vezes, vamos precisar de mais do que 2 pares de olhos. Só o vaidoso autossuficiente acha humilhante pedir conselho a quem o pode dar. Entende? Então, o que seja, a gente tem que aprender a pedir ajuda. Só que hoje em dia, a gente precisa de ajuda e não sabe pedir. Ou por um preconceito besta, tá? Que eu já vou falar sobre isso pra galera religiosa. Ou porque a gente tem um orgulho. O orgulho da autossuficiência. Entende? O orgulho de que, assim, eu não preciso desse tipo de ajuda. Eu não quero precisar desse tipo de ajuda. E veja, esse é um problema porque
Qual que é a virtude que nós temos que desenvolver quando nós precisamos de ajuda? A humildade. Primeiro a sinceridade, depois a humildade. Ou seja, eu tenho que ser muito sincero para reconhecer que eu tenho um problema. Depois eu tenho que ser humilde para pedir ajuda. Mas se tem duas coisas que nós não temos hoje em dia, é sinceridade e humildade. Nós não estamos num mundo sincero. Nós estamos num mundo de fake news, né? De facetas. E nós não estamos num mundo humilde. Não, hoje é orgulhoso. Todo mundo se ofende por qualquer merda. Entende? Desculpa pessoas aí que não gostam de palavrão, mas é verdade. Qualquer bosta você está se ofendendo, entendeu? Então, o que a gente tem que entender aqui? Tá? Qual que é o problema na hora de pedir ajuda? Primeiro, esse orgulho a pedir ajuda. Segundo, a desconfiança. Nós desconfiamos do outro. Eu tenho certeza, tem muita gente que está assistindo os vídeos aqui e gostaria de fazer um atendimento com alguém, com algum psicólogo, coisa e tal, mas muitas vezes gostaria de fazer comigo, mas desconfia que talvez ou eu não seja tão bom quanto pareço aqui. Eu já disse que eu sou bom, né? O cara fala de orgulho e arrebenta. Ou fica com medo de no pessoal ser assim, fica com medo de não adiantar nada, fica com medo de... Ou então assim, fica com medo de eu querer cooptar você para uma seita do bom senso, entendeu? Não, porque daí o cara vai entrar na minha cabeça, enfim. Eu sei disso. Até inclusive, se você tem esse preconceito ou não tem, você pode clicar aqui embaixo e marcar um horário comigo. Isso pode acontecer. Você pode quebrar esse preconceito agora mesmo. Dá para marcar a terapia, então a gente faz os nossos atendimentos sequenciais ou o atendimento pontual, que é de 1h30. Você vem, faz o atendimento pontual e então dá para emendar a terapia, tá bom? Mas enfim, eu sei que tem muita gente que tem isso por desconfiança. E vou ser sincero, é claro que a gente tem desconfiança. É claro que a gente tem desconfiança. Não sabe quem são as pessoas, não sabe como é que vai ser as pessoas, entende? E tem que pegar um pouco de intimidade, mas essa desconfiança também não nos ajuda a pedir ajuda e permitir ser ajudado. E o terceiro, nós nos desresponsabilizamos. Ou seja, nós somos irresponsáveis. Porque a quase todo momento nós queremos que alguém resolva o meu problema, ou então o problema que eu tenho não sou eu. Se alguém chega para você e fala assim, você é muito imaturo. Não sou eu, porque foi a minha criação. É por causa da cultura, entende? Você não está cuidando do seu corpo. Não, você não está entendendo. Eu tenho dificuldade em cuidar do meu corpo, eu não tenho tempo. Se eu tivesse dinheiro... Ou seja, a gente vai se desresponsabilizando. Então esse é o problema. Quando a gente fala assim, você realmente precisa de ajuda? O que eu quero que você pense quando você pensa disso, eu realmente preciso de ajuda? Né? Ou melhor, não é essa a pergunta, você realmente quer ajuda? Você quer ser ajudado? Quando você chegar à conclusão, eu realmente quero ser ajudado, eu preciso ser ajudado, preciso de ajuda de alguém. Mas por que você não procura? Ou vai ser orgulho, desconfiança, ou você vai se desresponsabilizando. E aí qual que é o problema? O problema é que esta postura, muitas vezes, faz com que a pessoa procure ajuda, mas ela continua nesta postura. É aquele que pede ajuda de má vontade. Gente, agora vem um momento bastidor de psicologia, né? Vamos fazer um parênteses aqui. Ai, gente, quantas vezes eu já não atendi, né? É o clássico que eu sempre dou, o maridão. Maridão chega. Eu falo, fulano, beleza. E eu já sei, quem marcou a terapia não foi ele. Porque a Paula me diz, quem marcou foi a esposa. Quando a esposa vem marcar a terapia, eu já fico, ixi, Maria, o cara não consegue passar a mão no telefone e marcar. A esposa marca pro cara. O que eu comecei a fazer, pra vocês saberem? Quando as pessoas vêm querer marcar para terceiros, né? O que eu falo, beleza, você pode marcar, você pode pagar, enfim, né? Às vezes é a mãe pro filho, a amiga, né? A esposa pro marido, enfim. Mas ele vai ter que, pelo menos, pegar o telefone, né, da Paula, no caso, pegar o telefone da secretaria, e ele vai ter que mandar mensagem confirmando. Gente, posso ser sincero, tem gente que não manda. A mulher vai lá, marca a terapia, entende? Arranja um horário, consegue arranjar um horário, conversa com o marido e fala, agora você tem que mandar mensagem lá pra Paula pra confirmar. O cara não manda. Ou seja, se o cara não tem capacidade de mandar uma fucking mensagem, falando, oi, tudo bem, meu nome é fulano, minha esposa marcou horário com você, só quero confirmar o horário. Se ele não consegue fazer isso, ele não está preparado para terapia. Mas o que acontece? Muitas vezes o cara aparece na terapia e muitas vezes, né, a gente também tem que ganhar nosso dinheiro, muitas vezes assim, beleza, eu marcava com a mulher pagava, se o cara aparecia ou não, a gente dava um jeito. Eu dava um jeito lá, me adaptava. Então várias vezes aconteceu o quê? Daí apareceu um maridão na terapia. Eu falei, e aí, fulano? O que te traz aqui?
Minha esposa marcou pra mim. Falei, e aí, o que tá rolando? Ah, sei lá. Eu não vejo problema nenhum no que eu faço. Gente, deu olho pro relógio. Sei lá, a terapia começou 11 da manhã. São 11h03. A gente já tá nesse nível já. Ou seja, a pessoa quer ajuda? Não quer ajuda. Se você não quer ajuda, não atrapalha quem tá querendo ajudar. Não vem marcar um horário, me ocupar um horário que eu podia estar estudando, gravando um vídeo, fazendo o clube do livro, sei lá, fazendo a supervisão, sei lá, dormindo, entende? Por que eu quero dizer isso? Porque muitas vezes essa é a nossa postura. Eu estou dando o meu exemplo de consultório. Hoje em dia, quando o cara fala isso, não, minha esposa que mandou eu vir para cá, né? Hoje em dia, para deixar a coisa um clima um pouco melhor, e quem sabe engajar um pouco, o cara falou, e o que a esposa acha que é o problema? Aí o cara descasca, né? E daí eu pergunto, o que você acha que é o problema? E daí o cara às vezes fala, eu acho que não tem problema nenhum, né? Normalmente eu falo que mas um problema a gente tem, né? Sua esposa acha tudo isso e você acha que nada disso é um problema. E aí, como é que a gente resolve esse pepino? E hoje em dia também, né, depois de muito tempo de terapia, o que acontece é que eu também já aprendi a cortar. Eu chego pro cara e falo, olha, acho que você não quer terapia, tá bom? Então faz o seguinte, né? Se quiser voltar outro dia, quando você quiser, você volta. Mas a gente encerra por aqui, né? Eu vou devolver o dinheiro lá pra tua esposa, coisa e tal, porque dessa maneira não tem como eu continuar, né? Eu já fiz isso também, né? A pessoa fica extremamente constrangida, mas às vezes até aliviada, tá? Mas continuando, o que eu quero dizer com isso? Então, muitas vezes nós queremos até ter ajuda, mas a nossa postura é essa, é uma má vontade. Uma má vontade brutal, entende? Então, nós temos que prestar atenção nisso. Porque a ajuda, quando nós precisamos de ajuda, nós temos que realmente nos rebaixar e nos colocar na pessoa necessitada. Nós temos que colocar num papel da pessoa que vai se humilhar. Entende? Eu sempre falo, né, que na terapia do bom senso, para mim, o psicólogo tem que ter 4 posturas, né? É a humildade, a sinceridade, leveza e respeito. Essas 4. Humildade, sinceridade, leveza e respeito. Porque ele não pode ser pretensioso, senão ele acha que ele é superior ao paciente. Né? E muitas vezes a gente, né, não sou superior ao paciente, eu estou ali podendo ajudá-lo. Mas meia hora depois sou eu que estou ali na minha terapia. Então, assim, humildade. Né? Assim como ele é um homem, eu também sou um homem, a gente consegue dialogar. Sinceridade, ou seja, eu tenho que ajudar esse sujeito a encontrar a verdade. Eu tenho que ajudar esse sujeito da melhor maneira possível, ser sincero com ele, ou seja, conseguir, às vezes, tirar os meus dramas internos, coisa e tal. Né? E a leveza e o respeito que eu quero dizer aqui é não pesar mais a situação, e o respeito, obviamente, é um outro homem que está ali, é uma outra pessoa, uma outra mulher que está ali. Então eu preciso respeitar a dor do outro. Porque muitas vezes o psicólogo, que é muito vaidoso e orgulhosão, ele não respeita o paciente. Ele acha que o paciente é burro, enfim, esse tipo de coisa, tá? Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o paciente ele vem humilhado e ele tem que se colocar nesse papel. Porque em terapia é isso, o cara chegar e falar, cara, eu preciso de ajuda, eu nem sei do quê. Eu nem sei por onde começar. Muitos pacientes falam isso. Por onde que eu começo? Aí eu sei que a terapia vai ser boa. Entende? Mas muitas vezes você não quer esse tipo de ajuda. Não quer. Entende? Aí qual que é o problema? O problema daí é que quem está ajudando, né, é aquilo que eu digo, assim, terapia é a arte de convencer a pessoa daquilo que ela diz que quer fazer. O cara chega e fala assim, eu quero melhorar meus relacionamentos, eu quero ajudar o cara não quer ser ajudado. Ele fala, mas você disse que quer melhorar meus relacionamentos? Sim, ele fala, então faça tal coisa. Isso não. Eu começo a ficar ruim na cabeça. Mas o que eu quero dizer aqui né, um outro desdobramento de tudo isso aqui. Né? O que acontece é que quando nós acabamos não nos permitindo ser ajudado, entende? Não nos colocando nesse papel, nós nunca conseguimos entender qual é o nosso limite. O orgulhoso vaidoso, ele cria paredes e limites, cria alturas, muito acima do que ele realmente é, entende? É por isso que a casa dele cai em algum dia. Mas o que acontece é o quê? Se eu não consigo pedir ajuda, eu vou ter a tendência a ficar solitário e fechado em mim mesmo. E mais, eu estou falando aqui sobre ajuda psicológica, tá? Às vezes nós precisamos de ajuda psiquiátrica. E aqui eu mando um abraço para todos os meus colegas psiquiatras.
né? Galera que está aqui no fronte de batalha junto comigo da saúde mental. Aí eu ouço aquelas coisas assim, Jota, eu não quero tomar remédio. A questão é, você precisa tomar remédio. Jota, mas eu não quero ficar dependente do remédio. A questão é, se você ficar mais tempo sem tomar remédio, a chance de você ficar dependente do remédio é maior. Então comece a tomar agora, minha senhora, e faça tudo que eu e o psiquiatra estão dizendo, que com certeza você vai parar de tomar remédio. Só que daí tem isso. Eu não quero ajuda. Mas é a mesma coisa, vou dar um exemplo aqui. Não sei se já passaram por alguma questão que precisa ser cirúrgica. Sei lá, uma apendicite, pedra no rim. Eu já passei por 8 pedras no rim, tá? Beleza? Eu falo que se alguém vier fazer a análise psicológica da pedra no rim, da purificação das emoções, eu vou mandar a merda. Mas o que aconteceu aqui? 8 pedras no rim, eu já tive. E quem entende disso aí, né, de urologia, sabe que, às vezes, quando você faz, você tem que botar um duplo J, né? Duplo J é um catéter que faz para evitar a estenose, que é o fechamento do ureter, você bota um cano que aumenta o calibre, né, do seu ureter, né? Botei duplo J. Ou seja, duplo J de um lado e de outro. Né? Quando eu estava com duplo J, eu virei quem? O triplo J. Adoro essa piada ruim. Mas o que acontece? Imagine que eu chego no hospital com dor no rim. E o cara fala, olha, você vai ter que tirar essa pedra. Não quero. Como você não quer, meu amigo? Como é que você não quer? Imagina, você chega lá, tipo, sei lá, caiu ali, eu caí em tal altura, quebrou um vidro, entrou estilhaço aqui de vidro aqui no meu braço, né, tá doendo, coisa e tal, precisamos fazer o curativo. A mulher vai passar e falar, tá, vamos tirar agora. Não, deixa o caco lá. Não tem um outro jeito de fazer meu braço sarar? Não, tem que tirar o caco. Não vai tirar, ninguém vai tirar o caco. Você faz isso? Você faz isso? Não faz. Não é mesmo? Eu tô aqui, né, na casa que a gente tá agora. Ela em L, né? E nessa parte aqui, né, dos quartos, né? Que é onde tá o meu escritório. Depois tem o quarto de brincar, o quarto dos meninos, e daí tem o nosso quarto. São 4 quartos aqui, né? Tem uma varanda, né? E essa varanda tem 3 pilastras. Uma das pilastras apodreceu embaixo, né? Apodreceu embaixo ali. Então o cara vai estar trocando a pilastra, coisa e tal. Imagine, a pilastra tá podre ali, coisa e tal, né? Ela tava reta, né? Ela tava reta assim, de repente ela... Melhor fazer assim. Ela tava reta assim, segurando, de repente ela meio que apodreceu aqui, ela deu uma inclinada, assim, ou seja, daqui a pouco ela fazia assim e caiu o telhado, né? Sei lá o que aconteceu. Então veio aqui o sujeito, tá fazendo serviço e tudo mais. Imagine você olha pro cara e fala, não, deixa isso daí podre. Não tem um outro jeito? Tem um outro jeito? Você faria isso? Você deixaria a pilastra podre? Porque na verdade você não quer tirar a pilastra? Não faz sentido isso. Não faz sentido. Agora, quando chega na parte psicológica e psiquiátrica, não quer ajuda. Eu não gosto de remédio. Tomar Monster igual eu? Toma. Tomar café igual eu? Toma. Né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Dar um pito? Né? Dar o pito. Né? Fazer outras coisas? Tudo bem. Né? Como esses dias aí. Tomar um monjarinho, todo mundo quer. Né? A parada que chegou ontem. Agora, o remédio psiquiátrico comprovado, com um profissional comprovado, balizado, que vai chegar para você e falar, toma esse remédio aqui ó, de manhã, vai te ajudar na tua ansiedade. Não quer. Entende? Eu fico louco. Fora daí outras coisas, né? E aí eu me incluo como uma pessoa que não busca ajuda. Mas vamos lá. Questão física, questão alimentar, entende? Muitas vezes uma questão financeira. Mas você precisa de ajuda financeira. Em que sentido? Ou realmente de dinheiro, né? Ou realmente você precisa de alguém que chega, olhe suas finanças e entenda o que está acontecendo. Não precisa. Entende? Tá aparecendo, você já deve ter assistido Carros, né? Acho que é no Carros 1. Que tem um casal que, tipo, em vez de usar o GPS, o cara fala, não, eu sei onde é que eu tô indo. É mais ou menos isso. Você parece o velho que não quer usar nenhum mapa e vai pelo faro para a cidade que ele quer chegar. Não vai chegar nunca. Já errou o caminho, mas não, eu sei o que eu estou fazendo, Então aqui eu quero dizer assim, pelo amor de Deus, se ajude.
Pelo amor de Deus, se ajude. Ou então assim, não precisa nem ser por Deus. Pelo amor de você, se ajude. Pelo amor de Deus, se ajude. E quando for precisar de ajuda, se coloque nessa posição. Mas, Jota, não é legal estar nessa posição. Eu sei que não é, como eu disse. Pelo menos do lado psicológico, psiquiátrico, eu já passei por isso. Não é legal. Mas é necessário. Não é legal ter que fazer uma cirurgia, mas é necessário. Não é bacana você ter que fazer, às vezes, fazer alguma cirurgia de coluna, coisa e tal, porque você descobre que você é um cara que sempre sentou mal e nunca cuidou da sua saúde. Isso é um atestado da tua burrice. É, mas é o que precisa. Não é legal, às vezes, ter que conversar com o padre porque você não consegue superar um certo tipo de vício, de pecado que você tem, ou conversar com o pastor para ele te dar uma mão, para te dar uma ajuda, entendeu? Em algum tipo. Não é legal, às vezes. Então você tem que chegar e, ou às vezes conversar com um amigo, enfim, sei lá. Não é legal. Mas é necessário. Entende? Para sair dessa gangorra do eu quero ajuda, mas eu quero ajuda do meu jeito. Tá, mas se a ajuda do seu jeito funcionar, você não precisaria de ajuda externa. E aí agora, o que eu quero falar, principalmente para vocês agora, nesse final, você, meu querido cristão, hoje em dia, muita gente vem falando sobre isso. O cara que precisa de terapia, precisa de remédio, tem essas coisas, é falta de oração. Parem de acreditar nessa insanidade, parem de acreditar nessa sandice, entende? Não faz sentido este argumento. Eu sei, e faz tempo que eu sou psicólogo, mais tempo ainda eu sou católico, e não é de BGE, estou aqui me esforçando. Eu sei que uma vida de oração vai poder te ajudar. Não é isso que a gente reza pedindo lá a Deus, pedindo lá os santos, ou então se você não é católico, pedindo lá, orando para Deus, enfim, para poder te ajudar, bababá, para que você seja um homem mais paciente, seja mais tranquilo, seja como um outro Cristo, enfim, você está lá rezando, eu sei disso. Mas às vezes o que acontece, a sua limitação não é simplesmente uma questão espiritual, uma questão de força de vontade. Às vezes você realmente vai precisar de ajuda externa e vai precisar de remédio. O que eu acho interessante nessa galera que tem um baita de um preconceito é que essa galera adora me seguir, ou seguir qualquer psicólogo que seja cristão, ou qualquer influenciador que é cristão, manda os vídeos, né? Veja aí, você tá mandando os meus vídeos para outras pessoas achando assim, olha, vocês precisam fazer terapia, entende? Tem muita gente que vai ver esse vídeo aqui e vai chegar até o ponto que eu falei agora há pouco, ali de pedir ajuda, e falar, nossa, eu vou encaminhar pro meu marido. Aí vai chegar agora e não vai mais querer encaminhar. Que bom, já fica como exemplo para você, minha senhora, meu senhor. Porque muita gente é assim, eu adoro ajudar, eu adoro conversar, eu adoro que as pessoas vão em retiros, vão em palestras, olha esse curso sobre melhorar de vida, mas eu não preciso. Eu não preciso. Por quê? Porque eu sou uma pessoa superior, eu sou uma alma elevada, eu sou uma pessoa que está aqui, entendeu? Não, Jota, mas isso não é uma questão de filho, eu estudei para isso. Gente, junto com isso, tem um movimento de muitas vezes, tem um desmerecimento sobre a ciência, sobre todos os estudos, sobre transtornos psicológicos, sobre quadros psicológicos e sobre medicamento, coisa e tal. As pessoas acabam, para combater isso e deitar por terra esses estudos, eles acabam pegando recursos, entende? Religiosos do século XII, do século XIII, século XIX, que seja. Entende? Meio que querendo explicar. Você pode filosoficamente explicar isso. Você pode tentar explicar as doenças, né, psicológicas, os transtornos psicológicos, você pode, as limitações psicológicas, você pode tentar explicar espiritualmente. Entende? Mas muitas vezes eu acho quase criminoso você achar que por este caminho você terá alguma margem de manobra, ou melhor, alguma margem de eficiência, tão quanto eficiente um medicamento, tão quanto eficiente uma terapia. Você entende? É claro que rezar ajuda. É claro. Se você é católico, é claro que missa diária ajuda. É claro que vai te ajudar. Mas em paralelo. Em paralelo. Por que não? É a mesma coisa que eu te digo. Se você tem um câncer, é claro que rezar vai te ajudar. Na tua disposição, vai te dar mais esperança, vai te sentir mais conectado com Deus, vai melhor encarar essa morte ou essa suspeita de morte que está te rondando. Mas, você vai ter que fazer quimioterapia, você vai ter que fazer radioterapia, você vai num oncologista. Agora, por que raios? Por que raios vocês, cristãos,
Quando chega na hora do problema psicológico, acho que tudo é espiritual. Eu estou excetuando aqui a galera que acha que literalmente tudo é espiritual, né? O câncer, enfim, a dor de cabeça, a enxaqueca, a falta de testosterona, coisa, né? Tem gente que acha que tudo isso é espiritual. Aí também não dá nem pra dialogar. Mas o que eu quero é você, assim, de, tipo, em várias áreas, tá tomando vários suplementos, tá tomando super recargas, aí toma um super coffee, como eu disse, toma um Monster, toma um café, e pra isso toma um negócio aqui, toma um outro ali, importa, pega dinheiro, toma Monjaro, caramba, bababá, bababá. Mas quando chega na hora do remédio psiquiátrico, que possivelmente... que pode ser que você está tomando esse monte de coisa, inclusive o Monjaro, inclusive várias coisas, para compensar uma ansiedade que você tem descontrolada, está tomando um calmante, o Zopidem para dormir, coisa e tal. Muitas vezes está acontecendo tudo isso por causa de uma ansiedade, mas quando chega na hora psiquiátrica, na hora psicológica, casca fora. Não! Eu rezo e me sinto bem. Deus vai me curar. É claro que Deus pode te curar. Entende? É claro que você pode pedir ajuda para Deus. Não estou negando isso. Mas vamos ser sinceros, presta atenção. Muitas vezes a ajuda espiritual vem em formato do quê? De um remedinho. Entende? De pacote, fluoxetina. Entende? Voextor. Remédio bom, esse é o que eu tomei. Então o que acontece? É isso. Pedir ajuda para Deus, Deus me ajuda com esse problema, coisa e tal, de repente começa a aparecer para tua frente pessoas falando, olha, melhorou muito minha vida, coisa e tal, e você fala, não é isso que eu quero de ajuda. Às vezes, o que você está pedindo, meu querido irmão em Cristo, o que você está pedindo para Deus, você vai conseguir ter essas respostas, vai conseguir ficar mais calmo, vai ficar numa sessão de terapia. Eu vou dizer para você, eu sendo um psicólogo e sendo católico, o que acontece? Muita gente vem. E quantas pessoas eu não tive que desatar supostos nós espirituais, simplesmente com o quê? Com normalidade e bom senso. Eu não fico discutindo catecismo, eu não vou discutir catecismo, eu não vou ficar discutindo. Mas eu discordo que a igreja tal. Eu falo, cara, meu amigo, então você vai lá, sei lá, vai lá falar com o papo, entendeu? Mas muitas vezes eu estou ajudando, né? Eu estou ajudando a pessoa ali a sair de um escrúpulo, estou ajudando a pessoa a sair de um pudor excessivo, estou ajudando a pessoa a sair de uma vergonha. Uma das coisas que acontece psicologicamente com muitos cristãos é o quê? Confundir uma tibiez com humildade. O que é uma timidez excessiva com humildade. Não, eu sou humilde. Não, você não é humilde. Você é tímido e inseguro. Entende? Não, é que eu gosto de ficar no canto, apagado, porque importa, né? Como o Senhor me olha. Sim, você está certo. Mas certas maneiras, certas situações na sua vida, você precisa se posicionar. E ficar no canto apagado não é virtude. Não é virtude. O que você está fazendo ali é retroalimentando uma postura psicológica que está te atrapalhando. Então, você entende? Bota isso na tua cabeça. Como o tema de hoje é o quero ajuda, mas não quero, quero, mas não quero, eu quero que você pense nisso. Bota isso na tua cabeça. Senão a gente vai ficar num ciclo, e eu acho que está sendo retroalimentado isso, tá? Um ciclo de que, assim como o pediatra, acho que todas as respostas são virose, tá? Assim como o psicanalista, acho que tudo é inconsciente. A galerinha, entende? A galerinha influência, tudo é religião, tudo é falta de oração. Tudo é falta de oração. O meu lado católico entende. A falta de oração atrapalha mesmo. Mas não é só isso. Não é só isso. Eu entendo, você vai ler ali, Livro da Vida de Santa Teresa d'Ávila, tá valendo. Um terço do livro ela está contando a história dela, depois ela começa a ensinar você a rezar. Entende? É isso, tá? Agora, recentemente, eu tô aqui, ó. Fazendo isso aqui, ó. Consagração a São José. Tô rezando esse livro aqui. Lendo esse livro, rezando, né? Enfim, coisa e tal. Tem a ladainha, né? Tem um capítulo aqui que fala da oração. Cadê o capítulo que fala da oração? Tem que rezar, tem que... cadê? Eu até sublinhei aqui, ó. Não é no dia 3, não é no dia 4, acho que é no dia 5. Aqui, ó. Onde São José está presente, o Espírito Santo também está. E São José diria que se você quiser viver pleno com o Espírito Santo, um elemento fundamental é a oração. Sem oração, você nunca será capaz de ter intimidade com Deus. Sem oração, você não será capaz de seguir a direção do Espírito Santo. Tá certo? Tá certíssimo.
No âmbito espiritual está certíssimo. Só que a oração também deve te levar para o discernimento. E o discernimento muitas vezes é assim, no lado prático, das minhas finanças, às vezes no meu lado físico. Eu tô rezando, e tá uma merda a sexualidade no casamento, entende? Na parte comunicativa. A gente precisa de ajuda prática. E na parte psicológica, você precisa de uma ajuda prática. Então, eu espero que tenha ficado claro para você, tá? Eu espero que tenha ficado claro para você. Não é? De que, se você tem alguma coisa dessa, aqui, claro, eu tô falando mais da minha realidade, dos meus pacientes que me procuram, e, enfim, de amigos, enfim, que acabam falando sobre isso. Mas se a sua religião aí é uma questão mais esotérica, mais energética, espiritismo, coisa e tal, e se ela te leva a não procurar, entende? Repense isso, tá? Porque às vezes, né, eu adoro aquela frase do faça tudo como se dependesse de você e espere tudo como se dependesse de Deus. Por quê? Porque primeiro você faz, depois você espera. Faça tudo como dependesse de você. Se você estiver sozinho, né, como 300 Esparta, que a esposa do Leônidas olha para ele e fala assim, pense como um homem livre. Pense como se você estivesse dando conselho para outro amigo. Você indicaria, você vê que o cara tá ruim, o cara fala, não tô dormindo faz 3 noites, você vê que ele tá gastando muito dinheiro, e você vê que o cara tá bebendo demais, você fala, cara, você precisa de ajuda. Você falaria isso ou você falaria, você precisa só de oração, não procure psiquiatra? Entende? Se você vê um casal, isso eu já vi acontecer, gente que não acredita em terapia, eu vou aconselhar meus amigos. Vai, aconselha, fica à vontade, aconselha. Vem cá, você tentar ser psicólogo na vida do outro. Vira um caos. Por quê? Porque não sabe ser psicólogo. Aí depois de fazer um caos, fica 3 meses lá tentando ajudar o casal, que vai indica pra mim. Porque eu tentei ajudar, não deu certo. Claro, meu amigo. É igual você querer trocar coluna e você não é engenheiro, velho. Você não é o sujeito ali que entende, porra. Mas eu acho maravilhoso isso. Coitado do casal que precisava de ajuda antes. O cara, não, pode deixar que eu mato no peito, eu faço uma orientação, eu vou ajudar, a gente vai rezar. Sim, façam isso. Não deixe de fazer isso. Mas também, né, confie como se tudo depender de Deus. Mas faça tudo como se depender de você. Faça tudo que você puder, gente. Entende? Procure o psiquiatra, coisa e tal. Uma coisa que eu falo para meus pacientes que têm aversão a psiquiatra, sei lá, qualquer coisa. Vai no psiquiatra, converse com ele, vê o que ele tem para dizer. Vê se ele te convence. Vê o diagnóstico. Depois você volta aqui, você não precisa comprar um remédio. Você vai lá, conversa com ele, depois você volta. Entende? Ou o que eu digo aqui, né? Dá para fazer terapia ou atendimento pontual. O que é atendimento pontual? É você vir conversar comigo, ver se é ruim. Vê se eu vou atrapalhar a tua vida. Ou vê se eu vou te levar para longe. Ou vê se depois na terapia comigo, ou com qualquer outra pessoa, ou, né, você vai olhar e vai falar assim, nossa, realmente, me senti um idiota porque eu preciso de rezar mais. Ou você vai sair de lá falando, pô, cara, devia ter vindo aqui antes. Tá? Enfim. Falei bastante hoje, né? Mas, para concluir aqui, deixa eu só falar para vocês. Se você quer ajuda, entende? Realmente peça ajuda, aceite ajuda. E sim, seja sincero com você, com o outro, e se humilhe. Tá? Eu fiz o podcast do Nárnia, né? E no final do Crônicas de Nárnia, do primeiro filme, né? Que é o segundo livro, o Edmundo, que é aquele que trai os irmãos, ele vira Edmundo justo. Por quê? Porque ele é aquele que traiu e foi redimido. Ele passou pelo papel da humilhação, ele foi humilhado, ele teve que pedir desculpa. E alguém teve que morrer por ele, que é o Aslan. Então, aí, por ele ter passado por esse processo, ele percebe a importância de ser justo. E às vezes o que acontece? Você não quer ser humilhado. E o que vai acontecer? Se você não quer se humilhar, se você não quer ser humilde, a vida vai te humilhar. E aí vai doer. E às vezes você pode estar perdendo muita coisa. Perdendo família, perdendo emprego, perdendo a paz, esse tipo de coisa, por um preconceito que é idiota. Entende? É idiota. Eu te falo isso. Jota, não sei, coisa e tal, bababá. Marca comigo qualquer indicação minha. Por sinal, em breve vai ter a Clínica do Bom Senso, que você vai poder clicar lá e encontrar todas as minhas indicações. Tá? Você vai ver. Você vai ver como as coisas vão ficar melhor. Tá bom? É isso. O que eu tenho que falar aqui? Escreva aqui embaixo, like, siga, compartilhe com quem você pode, com certeza vai ajudar muitas pessoas. Eu falei aqui da Arte de Decidir Bem, e eu quero dizer para vocês que em breve, eu vou lançar um curso chamado Manual da Vida Leve.
tá bom? Manual da Vida Leve. Eu quero ajudar vocês a serem mais leves. Muito disso aqui vai estar lá, dessa culpa, desse estresse, essa vida muito pesada, né? Porque também eu quero fazer isso? Porque muitas pessoas me procuram por causa dessa leveza. Eu sei que eu consigo ter essa leveza, então eu quero fazer um manual da vida leve, te ajudar a ser mais leve, mesmo no meio do caos, tá bom? É isso, meus caros. Fico por aqui, um grande abraço, até.